Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! É com grande alegria que celebramos a Páscoa do Senhor. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte e está no meio de nós. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, Jesus caminha conosco. Ele está ao nosso lado. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas das mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Eles confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
A certeza que o Senhor ressuscitado está perto de nós pode mudar toda a nossa compreensão diante dos fatos que roubam o nosso sossego. Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho de uma maneira muito sutil e muito simples, mas também muito forte. Enquanto caminhamos, precisamos apenas estar atentos para reconhecê-lo nas diversas situações, ou quando simplesmente meditamos a sua palavra, ou contemplamos e o adoramos no Santíssimo Sacramento, e que nós possamos nos deixar ser banhados pela sua luz, para que possamos todo dia sentir a sua presença e dizer: fica conosco, Senhor. Alegrai-vos, pois o Senhor ressuscitou, com a alegria do Cristo ressuscitado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.